Tudo bem, pessoal? Nós estamos começando hoje o nosso segundo vídeo, tá? Para os iniciantes, tá? Então a gente vai estar fazendo o seguinte aqui. Depois que vocês passaram as camadas de tinta PVA ou látex com cola, secou bonitinho, como eu passei no primeiro vídeo para vocês. Agora a gente vai começar a fazer o esboço, que é a parte do desenho, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês um trecho, uma parte aqui da tela para vocês. Nós vamos estar fazendo, nós vamos estar montando aqui é, figuras ovais, ó, só para vocês terem uma ideia, para a gente montar depois uma flor. A gente não vai desenhar, por exemplo, se a gente fosse pintar uma margarida, a gente iria fazer isso, ó, as pessoas teriam que desenhar pétala por pétala, tudo certinho, né? Para ficar um desenho certinho para você estar pintando. Como a gente está começando, a gente está falando de início, fica muito mais difícil de uma pessoa que não tem muita noção de desenho, de pintura, ela fazer uma flor assim. Então a gente começa fazendo o quê? Um desenho em forma oval, em forma de um ovo, tá? Então essa imagem, na verdade, ela vai depois se tornar uma imagem com pétala separada bonitinho, certinho, como essa. Tá bom? Então, vocês podem estar elaborando, né, quantas flores vocês quiserem dentro da tela de vocês. A gente vai estar fazendo, na verdade, um arranjo de flores, no caso aqui de margaridas, tá? Ou se vocês quiserem fazer de repente flores coloridas, flores do campo, tá certo? Então vocês vão distribuindo. O que eu peço para vocês só? Quando vocês forem montar os desenhos, o esboço, procurem não colocar uma do lado da outra, uma bem perto da outra, então deixe uma distância, tá? E procura sempre assim, entre duas flores, colocar uma do lado, tá? Por exemplo, entre duas aqui, eu vou até apagar aqui com um pedaço de papel, eu uso papel higiênico, que é mais fácil para a gente depois estar descartando, a gente utiliza entre duas, a gente utiliza outra bolinha. Tá? Sempre melhora esse desenho ser menor do que maior. Por quê? Porque é mais fácil você aumentar as pétalas depois do que você diminuir as pétalas. Tá certo? Então esse passo é muito importante. Tá? Então vocês vão estar dispondo no espaço da tela de vocês. Claro que cada um vai ter um tamanho de tela específico, né? Alguns vão pintar em 40 por 50, alguns em 50 por 60, vai depender muito do tamanho da tela de vocês. Vou até mostrar para vocês aqui. Aqui eu fiz um esboço para vocês verem, já está até com tinta, ó. Então eu fiz aqui, ó. Tá bom? Dá para ver aqui, ó, um desenho, outro desenho, encaixei no meio de dois, coloquei uma. Aqui fiz outra, no meio de duas, coloquei uma. Deixei um espaço em volta, tá? Para ficar mais fácil de vocês poderem estar vendo e estar entendendo também. Tá joia? Agora, voltando para o nosso desenho, a gente vai fazer o seguinte, ó. Depois que vocês já esboçaram, eu vou fazer isso de uma forma mais rápida para vocês, tá? Então, para a gente não ultrapassar nosso tempo. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a tinta óleo Terra de Siena Natural, que é uma tinta que tem uma tonalidade terrosa, marrom, né? E aqui eu tenho o solvente e tenho também o óleo de linhaça. Esse óleo de linhaça, que eu pedi para vocês na listinha, eu diluí ela em terebentina. Como assim eu diluí em terebentina? Eu coloquei 2 tampinhas de óleo e uma de terebentina. Para que serve a terebentina? A terebentina é o produto onde a gente utiliza ela para poder diluir esse óleo para ficar mais fino. É como se fosse um solvente apurado, tá? E o óleo é a base da tinta, ou seja, eu pego o pigmento, misturo o óleo junto com esse pigmento e vira a tinta. Então esse óleo já é feito justamente para a gente utilizar nesse material, tá? Aí o que eu faço? Eu coloco, claro que aqui eu coloquei um pouquinho mais do que 2 tampinhas, tá? Misturo bem, tá? E aqui está o solvente, que é o querosene ou água rasa, tá? Que vocês podem estar colocando. Thinner eu não indico porque é um solvente muito forte. Então seria legal vocês utilizarem então água rasa ou querosene, tá? Então eu pego esse olhinho aqui, o meu óleo de linhaça com um pouco de terebentina e vou colocar aqui um pouquinho na minha paleta, ó. Tá? Então eu coloco aqui e vou misturar um pouquinho do Terra de Siena Natural. Tá certo? Ó, é um marronzinho, é um tom de marrom, tá? Um tom neutro. Então, o que eu faço? Eu vou pegar essa tinta depois que eu diluí, ó, ficou bem líquida. Eu vou contornar o meu desenho, ó.
tá certo? Então, contorno meu desenho. Não, se passar um pouquinho fora, não tem problema, tá? Não tem a necessidade de ser tão certinho, tão perfeitinho. Então, vocês vão pegar e vocês vão deixar os desenhos. Se ficar um pouco fora, não tem problema também, tá? Isso independe, ou seja, o que é importante é que a gente feche só o nosso desenho. Vocês viram que a gente tem o pó do carvão. Vocês me perdoem, mas eu esqueci de apresentar para vocês o giz de carvão. Esse giz de carvão, para que serve? Para a gente fazer o desenho, o esboço do nosso desenho, tá? Então, eu fiz o esboço primeiro, usei o giz de carvão. Depois eu contornei com a tinta, com o pincel menor que a gente tem do cabo amarelo, que é uma cerda um pouco mais dura, por isso que eu utilizei ele. E fiz o contorno dessas bolinhas, dessas bolinhas aqui, desses ovinhos, vamos pensar assim, tá? Bom, e professor, mas e o miolinho da flor, não precisa? A gente não precisa, por enquanto, fazer o centro da flor. A gente vai ter só o desenho mesmo, o formato geral dessa imagem que vai ser a margarida. Tá bom? Vocês estão vendo aqui que a gente tem um pouco de pó de carvão, ó, ele dá até uma manchadinha. Então, o que que a gente deve fazer? Assim que eu contornei, eu pego o quê? Eu vou pegar um papel higiênico, tá? E vou bater em cima desse desenho, ó. Vocês vão ver que ele vai até manchar um pouquinho a sua tela, mas não tem problema. O importante é que você não perca o desenho. Por que que eu tô... Ó, agora eu posso até passar um pouquinho assim, ó. Por que que eu estou fazendo isso? Justamente por quê? Porque eu tenho que tirar o pó do carvão. Senão o pó do carvão, quando vocês forem pintar, ele vai se misturar com a tinta e vai acabar, né, riscando a tela por causa dos grânulos que tem dentro do pó desse carvão. Tá? Então, essa base que a gente vai estar fazendo na segunda aula, tá? Então, depois disso, a gente vai passar depois na próxima aula. Eu vou estar mostrando para vocês como a gente vai estar começando a parte da pintura para depois estar fazendo o passo a passo das outras fases. Tá bom? Então, espero vocês no nosso próximo vídeo. Tá? Qualquer dúvida, né? Estamos à disposição aí, deixem nos comentários, que a gente está aí para poder estar ajudando vocês a sanar as dúvidas de vocês. Tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.